Eu estava sentada na sala do Dr. Meirelles quando ele me disse aquilo. 65 anos de vida, e nunca tinha ouvido um pedido tão estranho vindo de um advogado. Dona Benedita, a senhora precisa me fazer um favor muito importante. Quando sair daqui, ligue para suas irmãs e diga que perdeu tudo. Diga que houve um problema com a venda, um golpe, qualquer coisa, mas não mencione que o dinheiro está com a senhora. Olhei para ele sem entender. Acabávamos de finalizar a venda das 3 casas de aluguel. 6 milhões de reais. Cada centavo conquistado com o suor do meu rosto, cada tijolo comprado com anos de trabalho como auxiliar de limpeza. Comecei limpando escritórios aos 22 anos, logo depois que meu casamento de 6 meses terminou. Meu ex-marido foi embora dizendo que eu era fria demais, que não sabia ser esposa. Na verdade, ele queria uma empregada de graça, e eu não topei. Fiquei sozinha, sem filhos, sem família que me apoiasse de verdade. Minhas irmãs, Marisa e Helena, já estavam casadas com homens de posses. Eu era a vergonha da família, a que tinha se separado, a que precisava trabalhar feito condenada enquanto elas iam a clubes e viajavam nas férias. Doutor, eu não estou entendendo, falei, sentindo um aperto no peito. Por que eu preciso mentir? Ele ajeitou os óculos e me olhou com aquela seriedade que eu conhecia há 20 anos, desde que o procurei para registrar a compra do primeiro imóvel. Confie em mim, só por alguns dias. A senhora vai entender em breve. Mas, antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. Saí do escritório dele com as pernas bambas. O sol de fevereiro queimava a pele, mas eu sentia frio. Entrei no carro, aquele Fiat Palio branco de 2008 que eu tinha havia 12 anos, e fiquei ali parada, segurando o celular. Liguei primeiro para Marisa. Ela atendeu no 5º toque, com aquela voz de quem está ocupada com coisas importantes. Oi, Benedita. Tudo bem? Oi, Marisa. Olha, eu preciso te contar uma coisa ruim. Aquela venda das casas teve um problema. Eu perdi tudo. Silêncio. Depois, um suspiro. Ai, que pena, né? Mas como assim perdeu tudo? Foi um golpe, parece. Ainda estou tentando entender. Olha, que situação difícil. Bom, a gente conversa depois, tá? Estou no meio de uma coisa aqui. Beijo. E desligou. Assim, sem mais. Sem perguntar o que tinha acontecido, sem oferecer ajuda, sem nada. Fiquei olhando para a tela do celular como se ele fosse me dar alguma explicação. Liguei para Helena, a caçula. Ela estava mais animada, conversando com alguém ao fundo. Oi, Dita. Que surpresa. Helena, preciso te contar uma coisa séria. Você lembra da venda das casas? Então, parece que eu caí em um golpe. Perdi todo o dinheiro. Nossa, sério? Ah, que coisa horrível. Mas você já foi na polícia? Ainda não. Estou tentando resolver com o advogado. Ah, tá. Olha, espero que você consiga resolver, viu? Qualquer coisa me liga. Agora preciso desligar porque estou saindo. Beijo. Também desligou rápido. Nenhuma das duas perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu tinha onde morar. Nada. Fiquei ali no carro, sentindo um vazio enorme no peito. Não era surpresa, na verdade. Minhas irmãs sempre foram assim, mas ainda doía. Nos últimos 3 meses, desde que ficaram sabendo que eu estava vendendo as casas, elas tinham mudado. De repente, apareciam para tomar café, ligavam para saber como eu estava, mandavam mensagens carinhosas. Marisa até me convidou para almoçar no apartamento dela, coisa que não fazia há uns 5 anos. Helena me deu de presente uma blusa cara, dizendo que tinha visto e lembrado de mim. Eu tinha ficado emocionada. Achei que depois de tantos anos, elas finalmente estavam me enxergando como irmã de verdade, que talvez a idade tivesse amolecido os corações delas. Mas agora, achando que eu estava pobre de novo, sumiram. A frieza nas vozes delas era clara. Voltei a ser a Benedita pobre, a irmã que não interessava. Voltei para casa, aquele apartamento de 2 quartos no Meyer que eu comprei em 1998. Não era luxuoso, mas era meu. Cada móvel escolhido com cuidado, cada cortina costurada por mim mesma para economizar. Sentei no sofá e comecei a lembrar. Crescemos juntas, eu, Marisa e Helena, em uma casa pequena em Madureira. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe, costureira. Não sobrava dinheiro, mas também não faltava o essencial.
Marisa sempre foi a bonita, a que chamava atenção. Helena era a caçula mimada, a que todo mundo achava engraçadinha. Eu era a do meio, a que passava despercebida. Quando completei 18 anos, arrumei emprego em uma fábrica de roupas. Marisa, 2 anos mais velha, já estava namorando o Jorge, filho de um dono de farmácia. Ela mal trabalhava, vivia indo a festas e bailes. Aos 20 anos, casou-se em uma cerimônia bonita, com vestido importado que o sogro pagou. Eu casei aos 21, grávida de esperança, mas não de bebê, com um homem que conheci na fábrica. O casamento durou 6 meses. Ele me deixou dizendo que eu só pensava em trabalhar, que não era mulher direita. A verdade é que ele queria que eu sustentasse a casa sozinha enquanto ele bebia com os amigos. Quando voltei para a casa dos meus pais, separada, Marisa fez questão de comentar na frente de todo mundo. Eu sabia que não ia dar certo. Você sempre foi muito durona, Benedita. Homem não gosta de mulher assim. Helena casou aos 19 com o Roberto, um gerente de banco. O casamento foi maior ainda que o de Marisa. Eu fui de convidada, usando um vestido velho reformado, e ouvi os cochichos. Coitada, a Benedita, tão sem sorte na vida. Depois disso, decidi que não ia depender de ninguém. Trabalhei em 3 empregos por anos. De dia, era auxiliar de limpeza em um escritório grande no centro. À noite, limpava uma clínica veterinária. Nos fins de semana, passava roupas para fora. Dormia 5 horas por noite. Juntei dinheiro durante 8 anos. Em 1991, comprei meu primeiro terreno em Duque de Caxias. Todo mundo riu. Aquilo ali não vale nada, Benedita. Você jogou dinheiro fora. Mas eu sabia o que estava fazendo. Construí uma casa pequena, de 1 quarto e sala, e aluguei. Continuei trabalhando e juntando. Em 1997, comprei outro terreno e construí outra casa. Em 2003, a terceira. Minhas irmãs nunca perguntaram como eu conseguia. Elas estavam ocupadas demais com as vidas delas, com as viagens para a Disney, os jantares em restaurantes caros, os carros novos. Quando minha mãe morreu, em 2010, elas brigaram pela herança. Uma casa velha em Madureira e uns móveis. Eu não quis nada. Disse que elas podiam dividir. Marisa ficou com a casa, vendeu e usou o dinheiro para reformar o apartamento dela. Helena ficou com os móveis e vendeu também. Nenhuma me ofereceu nada. Nem um terço, nem um prato da vovó. Nada. Meu pai tinha morrido 6 anos antes, de infarto. No enterro, Helena chorou muito. Marisa organizou tudo e eu fiquei quieta no canto, sendo invisível como sempre. Mas agora, depois de 43 anos de trabalho duro, eu tinha vendido as 3 casas. Estava cansada. Queria descansar, viver um pouco, conhecer lugares. O dinheiro estava na conta. Era meu. Conquistado sozinha. E minhas irmãs queriam o quê? Por que o Dr. Meirelles tinha me pedido para mentir? Deitei naquela noite sem conseguir dormir. Olhava para o teto, repassando as conversas com Marisa e Helena. A frieza, o desinteresse, como se eu não fosse nada para elas. Às 3 da manhã, levantei e fiz um chá de camomila. Sentei na cozinha, no escuro, ouvindo o silêncio do prédio. Pensei em tudo que tinha passado na vida. O casamento fracassado, a solidão, os anos de trabalho pesado, as dores nas costas, as mãos calejadas, as noites que voltava para casa tão cansada que mal conseguia tirar os sapatos. E minhas irmãs? O que elas sabiam de luta? Marisa vivia bem com o dinheiro do marido, que tinha 3 farmácias. Helena tinha uma vida confortável, mesmo depois que o Roberto se aposentou. Elas tinham empregadas, faziam as unhas toda semana, viajavam todo ano. Eu nunca reclamei, nunca pedi nada, mas também nunca tive o carinho delas de verdade. O telefone tocou às 9 da manhã do dia seguinte. Era o Dr. Meirelles. Dona Benedita, pode vir aqui no escritório hoje à tarde? Preciso conversar com a senhora sobre um assunto muito sério. Desliguei com o coração disparado. Algo estava muito errado. Cheguei ao escritório do Dr. Meirelles às 2 da tarde. Ele me recebeu com um semblante grave que eu nunca tinha visto antes. Em 20 anos de relação profissional, ele sempre foi educado e direto, mas naquele dia havia algo diferente no jeito dele. Parecia preocupado. Senta aqui, Dona Benedita. Preciso mostrar algumas coisas para a senhora. Ele abriu uma pasta grossa em cima da mesa. Meu coração já estava acelerado antes mesmo de ver o que havia ali dentro. A senhora se lembra que há uns 4 meses a irmã da senhora Marisa me ligou? Eu não lembrava. Franzi a testa.
Ela não me contou nada. Pois é, ela me ligou dizendo que era sua procuradora e que precisava de informações sobre o seu patrimônio. Disse que a senhora estava pedindo ajuda para organizar os papéis das casas. Senti um frio na barriga. Mas eu nunca pedi isso. Nunca dei procuração para ela. Eu sei. Por isso desconfiei na hora. Disse que precisava falar com a senhora primeiro e ela ficou nervosa. Insistiu que era urgente, que a senhora estava confusa e que a família precisava cuidar dos seus bens. Aí eu desliguei e decidi investigar. Ele tirou da pasta alguns papéis grampeados. Eram impressões de e-mails. Contratei um investigador particular, Dona Benedita. Não é algo que eu faça normalmente, mas alguma coisa naquela ligação me deixou muito incomodado. E o que descobrimos foi grave. Ele empurrou os papéis na minha direção. Comecei a ler. As primeiras linhas já me fizeram sentir náusea. Era um e-mail de Marisa para Helena, data de 5 meses atrás. Helena, a Benedita está vendendo as casas. Descobri pelo corretor que conhece o Jorge. Ela vai embolsar uma fortuna e a gente não vai ver a cor desse dinheiro. Precisamos agir rápido. Lembra que a mãe ajudou ela a comprar o primeiro terreno? A gente pode usar isso. A resposta de Helena estava logo abaixo. Verdade, a mãe deu aquele dinheiro da indenização do pai. Uns 5 mil na época, né? Dá para a gente alegar que foi investimento materno e que temos direito à parte. Vou falar com um advogado aqui. Minha mão começou a tremer. Aquilo era mentira. Mentira completa. Minha mãe nunca me deu dinheiro nenhum. A indenização que meu pai recebeu quando foi atropelado por um carro em 1987 foi toda usada para pagar as dívidas da casa e para o tratamento dele. Sobrou 0. Eu comprei meu primeiro terreno em 1991, 4 anos depois, com o dinheiro que juntei sozinha trabalhando feito uma louca. Continua lendo, disse o Dr. Meirelles, com voz baixa. O próximo e-mail era de 3 meses atrás. Marisa escrevendo para um advogado desconhecido. Dr. Carvalho, conforme conversamos, preciso da orientação do senhor. Minha irmã Benedita Torres está vendendo 3 imóveis e queremos contestar. Nossa mãe, falecida em 2010, contribuiu com parte do capital inicial. Portanto, entendemos que há direito à partilha entre as 3 filhas. Além disso, minha irmã não tem descendentes e está em idade avançada. Seria possível também avaliar a questão de interdição? Interdição. A palavra saltou do papel e me acertou no peito como um soco. Elas queriam me declarar incapaz. Elas queriam tomar meus bens alegando que eu não tinha condições de administrar minha própria vida. Tem mais, disse o Dr. Meirelles, e sua voz estava carregada de indignação. Ele me mostrou outro documento. Era um orçamento de uma clínica psiquiátrica em Petrópolis. Um lugar caro para repouso e tratamento de idosos. Marisa tinha pedido informações sobre internação voluntária e involuntária. Havia anotações dela à mão na margem. Possibilidade de tutela após 30 dias de internação? Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar os papéis. Senti as lágrimas começando a subir, mas respirei fundo. Não ia chorar ali. Ainda não. O investigador conseguiu mais coisas. Tem gravações também. Ele pegou o celular dele e apertou o play. Era a voz de Helena, ao telefone com alguém. Olha, a situação é a seguinte. Minha irmã não tem filho, não tem ninguém. Ela bateu as botas de tanto trabalhar a vida inteira e agora vai viver de renda. Mas esse dinheiro devia ser da família. Minha mãe ajudou ela sim. Não tenho como provar exatamente quanto, mas ajudou. A gente tem direito. A voz do outro lado, masculina, respondia a algo que eu não conseguia ouvir direito. Helena continuou. Ela sempre foi meio esquisita, sabe? Nunca casou direito, sempre preferiu trabalhar que ter uma família. E agora está velha, sozinha. A gente só está querendo cuidar do que é nosso por direito. Afinal, a gente é a irmã dela. Somos o que ela tem de mais próximo. O Dr. Meirelles desligou. Eu estava congelada na cadeira. Tem mais uma gravação. Essa aqui foi difícil de conseguir, mas o investigador colocou um equipamento no carro da Marisa durante 3 dias. É legal fazer isso? Não, mas eu precisava saber até onde isso ia. Ele apertou play novamente. Dessa vez eram 2 vozes, Marisa e Helena, conversando dentro do carro. O advogado disse que vai ser difícil provar que a mãe deu dinheiro para ela, dizia Marisa, parecendo frustrada. Mas a gente pode pelo menos tentar atrasar a venda, não pode? Ou entrar com alguma ação depois? Ele disse que o melhor caminho é a interdição.
Se a gente conseguir um médico que ateste que ela não tem mais capacidade mental, a gente assume a tutela e pronto. Mas ela está bem, Marisa. Todo mundo sabe que ela está bem. Ela tem 65 anos, mora sozinha, não tem filhos. É fácil pintar um quadro de abandono, solidão, possível depressão. O advogado conhece uns médicos que podem ajudar. Ouvi minha própria respiração ficando difícil. Helena respondeu com a voz mais baixa. Você acha que vai dar certo? Tem que dar. Aquela irmã nossa trabalhou feito uma condenada a vida toda e agora não vai aproveitar nada mesmo. Ela sempre foi meio avoada, nunca soube viver. É melhor o dinheiro ficar com a gente, que sabe usar direito. Pensa bem, o que ela vai fazer com 6 milhões de reais? Vai guardar na poupança e morrer sem gastar. Com a gente, esse dinheiro serve para alguma coisa. É verdade, e no fundo, a gente está até fazendo um favor para ela. Velha, sozinha, com um dinheiro desse na mão. Ela pode ser enganada por qualquer um. Exatamente. A gente é a família dela. Somos nós que devíamos estar cuidando disso desde o começo. O Dr. Meirelles desligou. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Fiquei ali, sentada, tentando processar tudo aquilo. Minhas irmãs, as pessoas que dormiram na mesma casa que eu durante anos, que brincaram comigo quando crianças, que estiveram no casamento da nossa mãe, no enterro do nosso pai. Elas estavam planejando me trancafiar em uma clínica psiquiátrica para roubar meu dinheiro. Dona Benedita, eu sei que isso é muito difícil de ouvir, disse o Dr. Meirelles com gentileza. Mas eu precisava que a senhora soubesse. Por isso pedi para mentir que perdeu tudo. Queria ver como elas iam reagir. E elas nem ligaram, eu disse, e minha voz saiu rouca. Quando eu disse que tinha perdido tudo, elas mal quiseram conversar. Exatamente, porque para elas, a senhora só tem valor se tiver dinheiro. Foi por isso que elas começaram a se aproximar nos últimos meses. Não era afeto, Dona Benedita. Era interesse. Levantei da cadeira e fui até a janela. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo normal. Carros, pessoas, vida acontecendo. E ali dentro daquela sala, meu mundo tinha desmoronado. Todas aquelas visitas recentes, os presentes, os almoços, os telefonemas carinhosos, tudo tinha sido teatro. Elas estavam me estudando, me cercando, esperando o momento certo de dar o bote. O que eu faço agora, doutor? Ele se levantou e veio até perto de mim. Primeiro, a senhora respira e processa tudo isso. Segundo, a senhora decide se quer confrontá-las ou não. Terceiro, se quiser, a gente pode tomar medidas legais. Tentativa de fraude, coação, tudo isso tem nome na lei. Balancei a cabeça. Não queria processar ninguém. Não queria escândalo. Só queria entender por quê. Por que elas me odiavam tanto? O que eu tinha feito para merecer isso? Posso levar essas cópias para casa? Pode. Estão todas aqui para a senhora. E Dona Benedita, pense bem no que vai fazer. Elas são perigosas. Se descobrirem que a senhora sabe, podem acelerar os planos. Saí do escritório segurando aquela pasta, como se ela queimasse minhas mãos. Entrei no carro e dirigi até em casa no piloto automático. Não lembro do caminho. Só lembro de chegar, trancar a porta, sentar no sofá e finalmente deixar as lágrimas caírem. Chorei por horas. Chorei pela menina que fui, que sempre quis ser amada pelas irmãs. Chorei pela mulher que trabalhei tanto, achando que um dia elas me veriam com respeito. Chorei pela ilusão dos últimos meses, quando achei que finalmente tinha uma família de verdade. Quando parei de chorar, já era noite. Fui até a cozinha, lavei o rosto, preparei um chá, sentei à mesa com a pasta aberta na minha frente e li tudo de novo. Cada e-mail, cada anotação. Ouvi as gravações mais uma vez. A dor ia e voltava em ondas, mas por baixo da dor, algo novo estava crescendo. Uma frieza, uma clareza. Minhas irmãs tinham feito uma escolha. Elas tinham escolhido a ganância. Tinham escolhido me ver como uma coisa, não como uma pessoa. Tinham escolhido planejar me roubar, me trancar, me tirar a liberdade. E agora eu também precisava fazer uma escolha. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Meirelles. Ele atendeu no segundo toque. Doutor, eu decidi. Não vou confrontar elas ainda. Quero ver até onde isso vai. Quero que elas mostrem quem realmente são. Houve uma pausa do outro lado. A senhora tem certeza, Dona Benedita? Vai ser doloroso. Eu sei. Mas eu preciso ter certeza absoluta. Preciso ver com meus próprios olhos que não tem volta.
E quando chegar a hora, eu quero que elas saibam que eu sempre soube. Desliguei e olhei para a pasta aberta sobre a mesa. Minha vida inteira estava resumida ali. O trabalho duro, o dinheiro suado e a traição das únicas pessoas que eu ainda chamava de família. Mas eu não ia deixar elas vencerem. Não assim. O telefone tocou. Era Marisa. Pela primeira vez em 2 dias desde que eu tinha dado a notícia falsa, atendi com a voz mais trêmula que consegui fazer. Alô? Oi, Benedita. Olha, eu estava pensando aqui. Você está bem? Sobre aquele problema do dinheiro. Você tem onde ficar? Porque se precisar, a gente pode te ajudar. Fechei os olhos. Era incrível como ela mentia bem. Estou bem, Marisa. Por enquanto estou bem. Obrigada por ligar. Tá bom, então. Qualquer coisa me avisa, viu? Desliguei. Ela nem tinha esperado minha resposta. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto e pensei em tudo que estava por vir. Ia ser um jogo perigoso. Ia doer mais do que já estava doendo. Mas eu ia até o fim. Porque pela primeira vez na vida, eu não ia ser a irmã boba, a que deixava passar, a que fingia não ver. Dessa vez, eu ia ver tudo. E elas iam pagar por cada mentira. Se você está gostando da história até aqui, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade está assistindo. Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando relatos como esse com você. Levei 2 dias para juntar coragem de ligar para Marisa. O Dr. Meirelles tinha me orientado. Continuar a farsa, fazer elas acreditarem que eu estava realmente quebrada e vulnerável. Só assim a gente ia ver até onde elas estavam dispostas a ir. Na quarta-feira de manhã, disquei o número dela. Minha mão suava. Marisa, oi, é a Benedita. Oi, tudo bem? A voz dela era neutra, sem calor nenhum. Olha, eu estou meio perdida aqui. Não sei o que fazer. O advogado está tentando resolver, mas parece que eu não vou recuperar nada do dinheiro das casas. E eu estou preocupada porque o aluguel daqui está caro e... Fiz uma pausa, fingindo que estava emocionada demais para continuar. Benedita, calma, respira. Desculpa, é que eu estou assustada. Trabalhei a vida toda e agora estou sem nada de novo. Silêncio do outro lado. Depois, Marisa suspirou. Olha, deixa eu pensar aqui em alguma coisa que possa te ajudar, tá? A gente se fala mais tarde. E desligou. Nem perguntou se eu tinha comido, se eu precisava de alguma coisa urgente. Nada. 3 horas depois, ela ligou de volta. Benedita, conversei aqui com o Jorge. A gente pensou em uma coisa. Por que você não vem almoçar aqui em casa no sábado? Assim a gente conversa melhor sobre a sua situação. Aceitei. Meu estômago estava embrulhado, mas eu precisava fazer aquilo. No sábado, me arrumei com a roupa mais simples que tinha. Uma calça jeans velha, uma blusa desbotada. Queria parecer derrotada. Peguei o ônibus até o bairro delas, no Leblon. Marisa morava em um apartamento de 3 quartos que o Jorge tinha comprado há 20 anos. Era bem decorado, com móveis caros e quadros nas paredes. Ela abriu a porta com um sorriso que não chegava nos olhos. Entra, entra. A Helena já está aqui. Helena estava sentada na sala, mexendo no celular. Quando me viu, levantou e me deu um abraço rápido. Oi, Dita. Como você está? Estou indo, respondi, sentando no sofá. O almoço estava na mesa. Marisa tinha feito um frango assado com batatas. Comemos fazendo conversa fiada sobre o tempo, sobre as novelas. Nenhuma delas tocou no assunto do dinheiro até a sobremesa. Foi Helena quem começou. Benedita, a gente está preocupada com você. 65 anos, morando sozinha e agora sem o dinheiro das casas. A gente acha que você precisa de ajuda. Fingi que estava comovida. Eu sei, também estou preocupada. Mas vou dar um jeito, sempre dei. Marisa se inclinou na cadeira. Mas não precisa ser assim, Benedita. Você é nossa irmã. A gente pode te ajudar. Como? Olha, eu estava pensando. Você podia vir morar aqui comigo por um tempo. Só até você se organizar de novo. Tem um quartinho de empregada que está vazio. Quartinho de empregada. Ela nem tentou disfarçar. Não quero dar trabalho para vocês. Falei baixinho. Que trabalho o quê? Você é da família, e assim você economiza o aluguel, não gasta com comida, e pode juntar um dinheirinho de novo. Helena concordou com a cabeça. É verdade, e a gente fica mais tranquila sabendo que você está bem. Imagina ficar sozinha nessa idade, sem dinheiro. Nessa idade, como se eu fosse uma velha incapaz. Respirei fundo. Deixa eu pensar, tá?
É uma mudança grande. Claro, claro, mas pensa com carinho. É para o seu bem. Quando fui embora, 2 horas depois, elas me deram uma sacola com roupas velhas. Achei essas coisas aqui que não uso mais. Deve servir em você, disse Marisa. Olhei dentro da sacola no ônibus. Eram blusas desbotadas, uma calça com um rasgado no joelho, uma saia manchada. Coisas que qualquer pessoa jogaria fora. Elas estavam me tratando como mendiga. Guardei tudo. Ia precisar daquilo como prova depois. Nos dias seguintes, Marisa ligou 3 vezes insistindo para eu aceitar morar com ela. Dizia que estava preocupada, que não conseguia dormir pensando na irmã sozinha e sem recursos. Eu sabia que era mentira. Sabia que ela só queria me ter por perto para controlar, para me fazer assinar papéis, para acelerar o plano de interdição. Mas fingi que estava considerando. Na quinta-feira, 2 semanas depois do almoço, liguei para ela. Marisa, eu aceito. Vou morar com você por um tempo. Só até eu me reerguer. Ela fez um barulho de alegria do outro lado. Ah, que bom, Benedita. Você vai ver que é para o melhor. Quando você quer se mudar? Semana que vem já está bom? Perfeito. Vou arrumar o quarto para você. Desliguei e liguei imediatamente para o Dr. Meirelles. Doutor, vou entrar na casa da Marisa. Preciso que o senhor providencie um equipamento de gravação pequeno, que eu possa esconder. Quero registrar tudo o que elas disserem. Ele hesitou. Dona Benedita, isso é arriscado. E pode ser que não seja legal usar essas gravações depois. Não me importo. Quero ter para mim. Quero saber a verdade toda. Quero ouvir da boca delas. Está bem. Vou providenciar. Passei aquela semana arrumando minhas coisas. Separei o essencial em 2 malas. O resto deixei no apartamento. Avisei ao Dr. Meirelles que se algo acontecesse comigo, se elas tentassem me internar ou algo pior, ele deveria agir imediatamente. Também fiz um documento autorizando ele como meu procurador legal. O verdadeiro, com firma reconhecida e testemunhas. Aquele que Marisa nunca conseguiu. No domingo, o Jorge veio me buscar de carro. Foi educado, mas frio. Carregou minhas malas até o apartamento sem dizer quase nada. O quartinho de empregada era pequeno. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o poço de ventilação do prédio. Cheirava a mofo. É simples, mas é confortável, disse Marisa, parada na porta. Você vai ver que vai ser bom. Helena apareceu no fim da tarde com uma sacola de compras. Trouxe umas coisas de bazar para você. Cobertor, toalhas, são velhas, mas ainda servem. Velhas, manchadas, com cheiro de guardado há anos. Obrigada, falei com a voz baixa. Naquela primeira noite, deitei na cama dura e olhei para o teto descascado. O gravador que o Dr. Meirelles tinha me dado estava escondido dentro da bolsa. Era pequeno, do tamanho de um isqueiro, e tinha autonomia de 8 horas. Eu ia usá-lo todos os dias. Na manhã seguinte, Marisa entrou no quarto sem bater. Bom dia. Olha, já que você está morando aqui, pensei que podia me ajudar com algumas coisas da casa. Nada pesado, só para você se sentir útil mesmo. Útil. A palavra doeu como um tapa. Claro. O que você precisa? Ah, a louça do café está na pia. E se você puder passar um pano na cozinha também, eu agradeço. Ela saiu sem esperar resposta. Levantei, vesti a roupa e fui até a cozinha. A pia estava cheia de louça, pratos sujos de dias, pelo jeito. Tinha até mofo em uma panela. Lavei tudo. Passei pano no chão, limpei o fogão. Demorei 2 horas. Quando terminei, Marisa olhou rapidamente e disse: Ah, ficou bom. Você sempre foi boa para essas coisas, né? Obrigada. E foi assistir televisão na sala. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Eu limpava a casa toda manhã. Lavava louça, varria, passava pano. Marisa pedia como se fosse natural, como se eu estivesse ali para isso. Benedita, já que você está aí sem fazer nada, lava essas roupas para mim? Benedita, passa um pano na sala? Vou receber visitas. Benedita, o banheiro está precisando de uma limpeza. Você se importa? Eu nunca reclamei. Fazia tudo em silêncio, com o gravador ligado no bolso do avental que Marisa me deu. Um avental velho, com manchas de gordura que não saíam. Helena aparecia quase todo dia. Tomava café, ficava conversando com Marisa na sala enquanto eu limpava. Uma tarde, eu estava no quartinho quando ouvi as duas conversando. Deixei a porta entreaberta de propósito. Ela está bem quieta, né? Disse Helena. Está,
Acho que finalmente caiu a ficha de que a vida dela acabou. Não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Está dependendo da gente. Coitada. Mas é culpa dela também, né? Trabalhou feito louca a vida toda e pra quê? Para perder tudo no final. Pois é, se ela tivesse sido mais esperta, teria construído uma família, tido filhos. Agora está velha, sozinha, e a gente tendo que cuidar. Pelo menos ela está ajudando nas coisas da casa. Você não precisa mais pagar faxineira. As duas riram. Riram como se fosse engraçado, como se eu fosse uma piada. Apertei o gravador no bolso, certificando-me de que estava captando tudo. À noite, deitada no quartinho escuro, ouvi de novo a gravação. Cada palavra era uma facada. Mas eu precisava daquilo. Precisava da dor para não fraquejar, para não desistir do plano. Na sexta-feira daquela semana, Marisa entrou na cozinha enquanto eu lavava a louça do almoço. Benedita, preciso falar uma coisa com você. Parei e olhei para ela. A gente está preocupada com a sua cabeça. Você anda muito quieta, muito para baixo. Será que não era bom você conversar com um médico? Fingi confusão. Médico? Mas eu estou bem. Mas você tem 65 anos. Passou por um trauma com esse golpe do dinheiro. Às vezes a gente não percebe quando está precisando de ajuda. Eu marquei uma consulta para você na terça-feira, com um psiquiatra muito bom. Meu coração disparou. Era isso. O começo do plano de interdição. Não precisa, Marisa. Eu não estou doente. Mas não custa ir, né? Só para ter certeza. É de graça, um amigo do Jorge. Você vai gostar dele. De graça. Um amigo. Certamente o médico que ia me declarar incapaz. Está bem, falei, com voz fraca. Se você acha que é importante. Ela sorriu. É sim. É para o seu bem, Benedita. Naquela noite, liguei para o Dr. Meireles do banheiro, com a água da torneira aberta para abafar minha voz. Doutor, elas marcaram um psiquiatra para mim. Terça-feira. Tenho certeza que é o médico que vai me declarar doente. Calma, dona Benedita, vá na consulta. Mas grave tudo. E se ele tentar te dar algum remédio, não tome. Diga que é alérgica. E se ele tentar me internar? Isso eles não podem fazer sem ordem judicial. E se tentarem, você me liga imediatamente. Eu estarei de prontidão. Desliguei com as mãos tremendo. Estava com medo. Medo de verdade. Mas não podia voltar atrás agora. Tinha ido longe demais. No domingo, Helena trouxe o marido, Roberto, para almoçar. Ele olhou para mim com pena quando Marisa me pediu para servir à mesa. Ela está morando aqui agora, explicou Marisa. Coitada, perdeu tudo. Mas a gente está ajudando, né? Servi o almoço, tirei os pratos, trouxe a sobremesa. Depois lavei toda a louça enquanto eles ficavam na sala conversando e rindo. Quando estava guardando os pratos, ouvi Roberto falando baixo. Você não acha que está exagerando? A Benedita é sua irmã, não sua empregada. Ah, Roberto, deixa de frescura. Ela precisa se sentir útil. E não está fazendo mais nada mesmo. Pelo menos ajuda nas coisas da casa. Mas você está tratando ela como... Como o quê? Estou dando teto e comida para ela. É o mínimo que ela pode fazer em troca. Roberto não respondeu, mas também não insistiu. Naquela noite, no quartinho, chorei baixinho. Não pela humilhação, mas pela solidão. Estava sozinha, completamente sozinha. Nem o marido da minha própria irmã tinha coragem de me defender. Mas na terça-feira ia ter a consulta com o psiquiatra. E eu ia estar pronta, com o gravador ligado, com os olhos bem abertos, porque dessa vez elas não iam me enganar. A terça-feira chegou e eu mal tinha dormido. Levantei às 6 da manhã, tomei banho no chuveiro frio do banheiro de empregada e me vesti com a roupa mais apresentável que tinha trazido. O gravador estava no bolso da calça, já ligado. Marisa apareceu na porta do quartinho às 8 horas. Pronta? O Jorge vai te levar. No carro, Jorge dirigia em silêncio. Tentei puxar conversa. Jorge, você acha mesmo que eu preciso ir no médico? Ele mexeu no retrovisor sem me olhar. Acho que não custa fazer um check-up. Você está em uma idade que precisa cuidar da saúde. Não era isso que eu tinha perguntado, mas deixei quieto. A clínica ficava em Botafogo, em um prédio antigo, mas bem cuidado. Jorge me deixou na porta. Vou te buscar em 1 hora. O consultório é no 3º andar, sala 302. Entrei sozinha. A sala de espera estava vazia. Uma secretária me recebeu com um sorriso mecânico. Senhora Benedita Torres? Sim. O doutor já está esperando. Pode entrar. O consultório era grande, com uma mesa de madeira escura e diplomas nas paredes. O doutor Salgado era um homem de uns 50 anos,
cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Me cumprimentou com um aperto de mão fraco. Sente-se, Dona Benedita. Sua irmã me falou sobre a senhora. Sentei na poltrona em frente à mesa dele. Meu coração batia rápido, mas mantive a voz calma. O que ela falou? Ele abriu uma pasta. Que a senhora passou por uma situação traumática recente. Perdeu muito dinheiro em um golpe, está morando com ela e tem demonstrado sinais de confusão mental e depressão. Confusão mental. Lá estava. Eu não estou confusa, doutor. Estou triste, é verdade. Perdi o dinheiro que juntei a vida toda. Mas minha cabeça está boa. Ele anotou algo no papel. A senhora tem quantos anos? 65. E mora sozinha normalmente? Morava. Agora estou na casa da minha irmã. Tem filhos? Não. Casada? Fui, há muito tempo. 44 anos atrás. Ele continuou fazendo perguntas sobre minha rotina, meu sono, meu apetite. Respondi tudo com honestidade. Não tinha nada a esconder. Depois de uns 20 minutos, ele se recostou na cadeira. Dona Benedita, vou ser franco com a senhora. Sua irmã está preocupada com sua capacidade de administrar sua própria vida. Ela mencionou que a senhora fez investimentos ruins, perdeu todo o dinheiro e que não tem condições de viver sozinha. Mas eu sempre vivi sozinha. E trabalhei a vida toda. O que aconteceu com o dinheiro foi um golpe, não foi culpa minha. Entendo, mas na idade da senhora, é comum que a capacidade de julgamento fique comprometida. A senhora se sente segura tomando decisões sozinha? Era uma armadilha. Se eu dissesse que sim, ia parecer arrogante. Se dissesse que não, ia confirmar o que ele queria ouvir. Doutor, eu tomei decisões sozinha pelos últimos 43 anos. Comprei 3 casas, administrei aluguéis, cuidei da minha vida. Não sou uma pessoa confusa. Ele anotou mais coisas. A senhora tem episódios de esquecimento? Todo mundo esquece as coisas às vezes. Dificuldade para dormir? Ultimamente sim, porque estou preocupada. Tristeza profunda? Estou triste por ter perdido meu dinheiro. Isso não é doença, é reação normal. Ele fechou a pasta e me olhou por cima dos óculos. Vou receitar um ansiolítico para a senhora. Vai ajudar com a ansiedade e o sono. Peguei a receita que ele estendeu. Nem olhei o nome do remédio. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. Minha irmã pagou essa consulta? Ele hesitou. Sim, ela é uma paciente antiga minha. Pediu que eu avaliasse a senhora como um favor. E o senhor já tinha uma opinião formada antes de me conhecer? Ele se mexeu na cadeira, desconfortável. Eu avalio cada paciente individualmente. Mas minha irmã já tinha te falado que eu estava com problemas mentais, não é? Dona Benedita, isso é apenas uma avaliação preliminar. Se a senhora quiser, podemos marcar mais sessões. Levantei. Não vai ser necessário. Obrigada pelo seu tempo, doutor. Saí da sala com a receita na mão. Na rua, esperei Jorge me buscar. Quando entrei no carro, ele perguntou: E aí? O que o doutor disse? Disse que estou bem. Só receitou um remédio para a ansiedade. Ele pareceu desapontado. Ah, então não tem nada de grave? Não. No caminho de volta, liguei o gravador de novo discretamente. Jorge ligou para Marisa no viva voz. Amor, já estou voltando com a Benedita. O médico disse que ela está bem. A voz de Marisa soou frustrada do outro lado. Como assim, bem? Ele não viu nada? Ele receitou um remédio, mas disse que não tem nada grave. Droga, isso não era o que a gente precisava. Jorge desligou rápido, percebendo que tinha falado demais. Olhou para mim pelo retrovisor. Fingi que estava olhando pela janela, que não tinha ouvido nada. Mas eu tinha ouvido. E gravado. Naquela noite, no quartinho, ouvi a gravação da consulta e da conversa no carro. Era tudo que eu precisava. A prova de que elas queriam um diagnóstico falso, de que estavam tentando me declarar incapaz sem motivo. Liguei para o Dr. Meirelles do banheiro. Doutor, tenho tudo gravado. A consulta e a reação delas quando souberam que o médico não me achou doente. Ótimo, Dona Benedita. Está guardando tudo em segurança? Estou. Cada conversa, cada humilhação. Então continue. Mas cuidado. Se elas perceberem que a senhora está gravando, não vão perceber. Sou invisível para elas. Só me veem quando precisam que eu limpe alguma coisa. E era verdade. Os dias seguintes foram uma sequência de humilhações que eu documentei uma por uma. Marisa pedindo para eu lavar as roupas íntimas dela à mão, porque a máquina estava com problema. Helena chegando com as amigas e me apresentando. Essa é minha irmã, a Benedita.
Ela está morando aqui com a Marisa porque passou por uns problemas. Coitada. O Jorge pedindo para eu fazer a comida de domingo porque a Marisa estava cansada. Cozinhei para 10 pessoas. Depois lavei toda a louça sozinha enquanto eles ficavam na sala. Em um fim de semana, a filha de Helena veio visitar com o namorado. Ela tinha 28 anos e trabalha em uma empresa de publicidade. Quando me viu limpando a sala, perguntou para Helena: "Mãe, quem é ela?" "Ah, é a Benedita, tia de vocês. Lembra que eu comentei? Ela perdeu tudo o que tinha e agora está morando aqui." A menina me olhou com pena e desinteresse e voltou a mexer no celular. Eu era um fantasma, uma sombra que limpava, cozinhava e desaparecia. Mas toda noite no quartinho eu ouvia as gravações e a cada conversa gravada minha determinação ficava mais forte. Uma tarde, 3 semanas depois da consulta, ouvi Marisa e Helena conversando na varanda. Estava limpando o quarto ao lado, com a porta entreaberta. "O salgado foi uma decepção", dizia Marisa. "Eu paguei a consulta esperando que ele pelo menos recomendasse uma avaliação mais profunda." "É, mas a Benedita não é doida. A gente sabe disso. Ela só é burra. Mesmo assim, precisava de algo oficial. Um laudo médico. Aí a gente podia entrar com pedido de tutela. Mas sem laudo vai ser difícil, e ela parece bem. Até limpa a casa melhor que qualquer faxineira." As duas riram. Verdade. Pelo menos está servindo para alguma coisa. Eu estava gastando R$ 400 por semana com faxineira. Agora não gasto nada. E ela não reclama? Nunca. Acho que está tão grata por ter onde morar que faz tudo o que eu peço. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? Do quê? A Benedita sempre foi meio boba. Trabalhou a vida toda como mula de carga e não aprendeu nada. Acha que a gente está ajudando ela por bondade. Mas e o dinheiro? Será que ela perdeu tudo mesmo? O advogado dela deve estar segurando alguma coisa. Mas agora que ela está aqui, é mais fácil controlar. Eventualmente ela vai precisar resolver as coisas, assinar papéis. E aí a gente se oferece para ajudar. Minha mão tremeu enquanto segurava o pano de limpar, mas continuei em silêncio, deixando o gravador captar cada palavra. Naquela noite, liguei para o Dr. Meirelles. "Doutor, quanto tempo eu ainda preciso ficar aqui? Já tenho gravações de quase um mês. Mais um pouco, dona Benedita. Quero que a senhora tenha material suficiente para não restar dúvida nenhuma do que elas fizeram. Aguenta mais um mês?" "Aguento." Mas estava ficando cada vez mais difícil. Não pela humilhação, mas pela dor de ver que minhas irmãs eram capazes de tanta crueldade. Uma noite, deitada no quartinho, olhei para as minhas mãos. Estavam ásperas de tanto lavar louça, com as unhas quebradas. Eu tinha 65 anos e estava vivendo como empregada das minhas próprias irmãs. Peguei o celular e abri as fotos antigas. Tinha uma de quando éramos crianças. Eu com uns 8 anos, Marisa com 10, Helena com 6. Estávamos no quintal da casa dos nossos pais, sorrindo para a câmera. 3 irmãs, uma família. O que tinha acontecido com aquelas meninas, quando o dinheiro tinha se tornado mais importante que o sangue? Ou será que sempre foi assim, e eu só não tinha querido ver? Apaguei a luz e fechei os olhos. Em um mês, tudo ia mudar. Em um mês, elas iam descobrir que eu sabia de tudo desde o começo, mas até lá eu ia continuar sendo a irmã boba, a irmã pobre, a irmã que limpava e calava, porque a vingança silenciosa exige paciência, e paciência era algo que eu tinha aprendido em 43 anos de trabalho duro. No dia seguinte, Marisa entrou no quartinho sem bater, como sempre fazia. "Benedita, preciso que você assine uns papéis para mim. É para regularizar sua situação aqui em casa." Meu coração acelerou. "Que papéis?" "Nada demais. Só uma declaração dizendo que você está morando aqui temporariamente e que eu sou responsável por você enquanto estiver aqui." Responsável por mim. Peguei os papéis que ela estendeu. Eram 3 folhas cheias de texto jurídico. Li rapidamente. No meio do texto estava escrito: "Declaro estar em situação de vulnerabilidade financeira e mental, necessitando de amparo familiar." Era uma armadilha. Se eu assinasse aquilo, elas teriam um documento dizendo que eu mesma admitia estar vulnerável mentalmente. "Marisa, preciso ler com calma. Posso assinar amanhã?" Ela franziu a testa. "É só uma formalidade, Benedita. Assina logo." "Eu sei, mas eu sempre leio tudo antes de assinar. Aprendi isso trabalhando."
Ela bufou, irritada. Tá bom, mas amanhã você assina, viu? É importante. Quando ela saiu, peguei o celular e fotografei cada página do documento. Mandei para o Dr. Meirelles. Ele me ligou em 10 minutos. Dona Benedita, não assine isso de jeito nenhum. É uma confissão de incapacidade. Com isso, elas podem pedir tutela emergencial. Eu imaginei. O que eu faço? Amanhã, quando ela pedir de novo, diga que está com dor de cabeça, que vai assinar depois. Enrola. Daqui a 2 semanas a gente vai confrontar elas. Já temos material suficiente. 2 semanas? Isso. Aguenta só mais 2 semanas. Dormi mal naquela noite. 2 semanas pareciam uma eternidade, mas estava quase acabando. Quase. Na manhã seguinte, quando Marisa cobrou a assinatura, coloquei a mão na testa. Marisa, estou com uma dor de cabeça terrível. Posso assinar isso depois? Ela revirou os olhos. Benedita, você está sempre com alguma coisa. Toma um remédio e assina logo. Prometo que assino amanhã. Só preciso descansar hoje. Ela saiu batendo a porta. Ouvi ela reclamando com Helena no telefone minutos depois. Ela está enrolando para assinar. Acho que desconfiou de alguma coisa. Impossível. A Benedita é burra demais para desconfiar. Mesmo assim, está me irritando. Depois de tudo que estou fazendo por ela, não consegue nem assinar um papel simples. Tudo o que estava fazendo por mim. Como se me transformar em empregada fosse um favor. Faltavam 2 semanas, 14 dias, 336 horas. E depois disso, elas iam pagar por cada segundo de humilhação. As 2 semanas passaram devagar, cada dia parecendo ter 48 horas. Eu continuava limpando, cozinhando, sendo invisível. Marisa cobrava a assinatura dos papéis todos os dias, e eu inventava desculpas diferentes. Dor de cabeça, vista cansada, esquecimento dos óculos. Ela estava ficando impaciente. Eu via pela cara dela, pelo jeito que falava comigo. A máscara de irmã preocupada estava caindo. Na quinta-feira da 2ª semana, o Dr. Meirelles me ligou. Dona Benedita, está tudo pronto. Marquei uma reunião para sábado, às 10 da manhã, em um salão de eventos que aluguei. Vou mandar o endereço. Diga para suas irmãs que é uma reunião com um assistente social para regularizar sua situação. Elas vão acreditar? Vão. Prepare uma mala pequena com suas coisas essenciais. Não deixe nada importante lá. Depois de sábado, a senhora não volta mais para aquela casa. Desliguei com o coração batendo forte. Tinha chegado a hora. Na sexta à noite, arrumei uma mala pequena com roupas, documentos e as gravações que eu guardava em um pendrive escondido no fundo da bolsa. Deixei tudo pronto embaixo da cama. No sábado de manhã, levantei cedo. Tomei banho, me arrumei com a roupa mais bonita que tinha trazido. Marisa estranhou quando me viu. Por que você está toda arrumada? Lembra que eu falei da reunião com o assistente social hoje? Para regularizar minha situação? Ela franziu a testa. Que reunião? O Dr. Meirelles, meu advogado, marcou. Disse que era importante você e a Helena irem também, para confirmar que estou morando com você. Vi o interesse acender nos olhos dela. Ah, é? E onde é isso? Dei o endereço que o doutor tinha mandado. Era um prédio comercial em Copacabana. Que horas? 10 da manhã. Ela pegou o telefone imediatamente e ligou para Helena. Helena, tem uma reunião hoje sobre a situação da Benedita, com assistente social. Acho que pode ser interessante para a gente. 10 horas em Copacabana. Ouvi Helena concordando do outro lado. As duas achavam que era mais um passo para conseguirem o controle sobre mim. Chegamos ao prédio às 10 horas em ponto. Era um lugar discreto, com um salão de eventos no 2º andar. Helena já estava esperando na porta. O que é isso aqui? Perguntou ela, olhando em volta. O advogado alugou para a reunião. Disse que tinha documentos sigilosos para mostrar. Falei, com a voz trêmula de propósito. Subimos. O salão estava vazio, exceto por uma mesa grande no centro, com cadeiras em volta. O Dr. Meirelles estava lá, de pé, segurando uma pasta. Bom dia, senhoras. Sentem-se, por favor. Marisa e Helena se entreolharam, desconfiadas, mas se sentaram. Eu sentei do lado oposto, com o Dr. Meirelles ao meu lado. Doutor, cadê o assistente social? Perguntou Marisa. Não tem assistente social, ele respondeu com voz firme. Esta reunião é sobre outro assunto. Marisa ficou tensa. Como assim? A Benedita disse que... Dona Benedita disse o que eu pedi para ela dizer. Precisávamos que vocês viessem. Helena se levantou. Que palhaçada é essa? Estou indo embora. Eu sugiro que fiquem.
disse o Dr. Meirelles, abrindo a pasta. Porque o que vou mostrar agora pode evitar que vocês tenham problemas muito sérios com a justiça. Marisa olhou para mim com raiva. Benedita, o que está acontecendo? Respirei fundo. Tinha ensaiado aquele momento tantas vezes na minha cabeça. Eu sei de tudo, Marisa. Desde o começo. Sabe do quê? O Dr. Meirelles colocou em cima da mesa as primeiras folhas. Eram os e-mails que elas tinham trocado. Sobre o plano de vocês para contestar a venda das minhas casas. Sobre a mentira de que nossa mãe me deu dinheiro. Sobre a tentativa de me declarar incapaz. Sobre tudo. O rosto de Marisa ficou branco. Helena pegou os papéis e começou a ler, as mãos tremendo. Isso não prova nada, disse Marisa, mas a voz dela estava fraca. Prova sim, respondeu o Dr. Meirelles. Tentativa de fraude, coação, difamação. Tenho aqui cópias de todos os e-mails, mensagens e documentos que vocês produziram nos últimos 6 meses. Ele foi colocando na mesa, um por um, os orçamentos da clínica psiquiátrica, as conversas com o advogado Carvalho, os planos de interdição. Helena tentou se defender. A gente estava preocupadas com ela. Ela perdeu todo o dinheiro, estava sozinha. Eu nunca perdi dinheiro nenhum, falei, e minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Menti porque o Dr. Meirelles me pediu, para ver como vocês iam reagir. E vocês mostraram exatamente quem são. Marisa bateu a mão na mesa. Você nos enganou, fingiu estar quebrada. E vocês sumiram na hora. Quando acharam que eu estava pobre, nem quiseram saber de mim. Mas quando acharam que podiam me roubar, aí apareceram cheias de carinho. O Dr. Meirelles colocou mais documentos na mesa. Tem mais. Dona Benedita morou na casa da senhora Marisa durante 4 meses. Nesse período, ela foi tratada como empregada, humilhada diariamente e pressionada a assinar documentos fraudulentos. Tudo isso foi documentado. Ele apertou um botão no laptop que estava na mesa. Começou a tocar uma gravação. Era a voz de Marisa e Helena conversando na varanda. A Benedita sempre foi meio boba. Trabalhou a vida toda como mula de carga. Pelo menos está servindo para alguma coisa. Eu estava gastando R$ 400 por semana com faxineira. As vozes delas ecoavam no salão vazio. Vi o rosto de Marisa ficando vermelho. Helena começou a chorar. Desligue isso, pediu Marisa. Por quê? Perguntei. E pela primeira vez em meses, senti raiva de verdade subir no peito. Vocês não têm problema em falar de mim assim quando eu não estou ouvindo. Por que incomoda ouvir agora? O Dr. Meirelles tocou mais gravações. A conversa no carro depois da consulta com o psiquiatra. As risadas delas falando sobre como eu era burra. Cada palavra, cada humilhação, cada plano maldoso estava ali, registrado, impossível de negar. Quando as gravações acabaram, o silêncio na sala era absoluto. Helena chorava baixinho. Marisa olhava para as próprias mãos. Levantei e fui até a janela. Lá fora, a vida seguia normal. Pessoas andando, carros passando. Tudo tão comum, tão normal. Enquanto ali dentro, meu mundo estava pegando fogo. Eu trabalhei 43 anos. Comecei a falar, sem olhar para elas. Acordava às 5 da manhã, voltava para casa às 10 da noite. Limpei escritórios, clínicas, casas, lavei banheiros, passei chão de joelhos, carreguei baldes de água. Minhas mãos ficaram calejadas, minhas costas doíam toda a noite. Mas eu continuava porque tinha um sonho: comprar minhas casas, ter meu próprio sustento, não depender de ninguém. Virei para olhar para elas. E vocês? Vocês tiveram tudo fácil. Casaram bem, viveram confortáveis. Nunca precisaram se matar de trabalhar. Eu nunca reclamei disso. Nunca senti inveja. Só queria que vocês me vissem como irmã. Só isso. Marisa tentou falar, mas eu continuei. Quando vocês começaram a aparecer nos últimos meses, eu fiquei tão feliz. Achei que finalmente tínhamos uma relação de verdade. Mas era tudo mentira. Vocês só queriam meu dinheiro. Dinheiro que eu conquistei sozinha, sem ajuda de ninguém. E quando acharam que eu tinha perdido tudo, sumiram. Porque eu só tenho valor se tiver dinheiro para vocês pegarem. Helena soluçou. Benedita, a gente errou, mas... Vocês erraram? Minha voz subiu. Vocês planejaram me trancar em uma clínica psiquiátrica. Queriam me declarar louca para roubar meu dinheiro. Isso não é erro, Helena. Isso é maldade. Maldade pura. Marisa se levantou, tentando manter alguma dignidade. E o que você quer agora? Nos processar? Nos humilhar? Olhei para ela.
para aquela mulher que um dia foi minha irmã mais velha, que me ensinou a amarrar o sapato, que dormia no mesmo quarto que eu. Não, não vou processar vocês. Não vou expor isso publicamente. Sabe por quê? Porque vocês não valem o meu tempo. Não valem a minha energia. O Dr. Meirelles colocou na mesa 2 envelopes. Aqui estão as notificações de deserdação. Benedita está retirando vocês formalmente de qualquer direito sobre seus bens, presente ou futuro. E aqui, ele colocou mais 2 papéis. Estão as ordens de restrição. Vocês estão proibidas de contactar Dona Benedita por qualquer meio. Se tentarem, vão responder criminalmente. Marisa pegou os papéis com mãos trêmulas. Você não pode fazer isso. Somos sua família. Família? Repeti a palavra, sentindo o gosto amargo dela. Família cuida, protege, ama. Vocês só me usaram, a vida toda. Eu era a irmã pobre, a irmã burra, a que não prestava. E quando finalmente consegui alguma coisa, vocês quiseram tirar de mim. Peguei a mala pequena que estava no canto da sala. Tinha trazido na noite anterior e guardado ali. Estou indo embora. Vou começar uma vida nova, longe de vocês. E não quero mais contato. Nunca mais. Helena levantou, estendendo a mão. Benedita, espera. A gente pode conversar, pode consertar isso. Não pode, falei. E senti as lágrimas finalmente começando a cair. Não tem conserto. Vocês mataram qualquer sentimento que eu tinha. Eu passei 4 meses sendo humilhada, ouvindo vocês rirem de mim, sendo tratada como lixo. E sabem o que foi pior? Foi perceber que vocês nunca me amaram. Nunca. Eu era só a irmã chata, a que sobrou, a que não importava. Marisa tentou falar alguma coisa, mas eu continuei. Lembram quando nossa mãe morreu? Vocês dividiram tudo entre vocês 2. Não me ofereceram nada, nem uma lembrança, nem um objeto. E eu não reclamei, porque achei que era a forma de vocês, que talvez vocês precisassem mais. Mas agora eu entendo. Eu nunca fui importante o suficiente para merecer nada. Fui até a porta. O Dr. Meirelles veio comigo. Olhei para minhas irmãs uma última vez. Adeus, Marisa. Adeus, Helena. Tenham uma boa vida. Sem mim. Saí da sala sem olhar para trás. Ouvi Helena chorar mais alto. Ouvi Marisa gritar meu nome. Mas não parei. No elevador, desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela menina que fui, que só queria ser amada. Chorei pela mulher que trabalhei tanto achando que um dia seria respeitada. Chorei pelo fim de uma ilusão que durou 65 anos. O Dr. Meirelles colocou a mão no meu ombro. A senhora fez a coisa certa, Dona Benedita. Então por que dói tanto? Porque mesmo sendo as pessoas erradas, elas ainda eram suas irmãs. E deixar ir é sempre doloroso. Saímos do prédio. O sol estava forte, o céu azul. Um dia bonito para um fim tão triste. O doutor me levou até um hotel que ele tinha reservado. Um lugar simples, mas limpo, perto da praia. Fique aqui alguns dias. Descanse. Pense no que quer fazer agora. Seu dinheiro está seguro, investido, rendendo. A senhora pode fazer o que quiser. Quando ele foi embora, sentei na cama do hotel e olhei para as minhas mãos. Mãos que trabalharam tanto, que construíram tudo sozinhas. Peguei o celular. Tinha 23 chamadas perdidas de Marisa, 15 de Helena, mensagens desesperadas pedindo para eu voltar, para conversar, para perdoar. Bloqueei os 2 números. Apaguei os contatos. Naquela noite dormi 12 horas seguidas. Pela primeira vez em 4 meses. Sem medo de ser acordada por alguém me pedindo para limpar alguma coisa. Sem medo de ouvir risos cruéis. Sem medo de ser humilhada. Dormi livre. E quando acordei, sabia exatamente o que ia fazer. Passou 1 ano e 3 meses desde aquela manhã no salão de eventos. Hoje acordei às 7 horas, sem despertador. E a primeira coisa que vi foi o sol entrando pela janela. Não o sol fraco e filtrado do quartinho de empregada de Marisa, mas a luz clara e forte do interior de Minas Gerais. Levantei, fiz meu café, sentei na varanda pequena da minha casa. É uma casa simples, de 2 quartos, que comprei em uma cidade chamada São Lourenço. Fica perto de onde nasci, mas longe o suficiente de todas as memórias ruins do Rio de Janeiro. Gastei R$220 mil na casa. É de madeira, com um quintal onde plantei hortaliças e flores. Tem uma cerca branca que eu mesma pintei, uma rede embaixo do pé de manga e um silêncio que eu nunca imaginei que existisse. O resto do dinheiro está investido. Rende bem.
Mais do que eu preciso para viver com dignidade e alguns luxos pequenos que eu sempre neguei a mim mesma. Terminei meu café ouvindo os pássaros. Daqui a pouco a dona Célia vai aparecer. Ela é minha vizinha da casa ao lado. Tem 72 anos, é viúva e se tornou minha melhor amiga. Foi ela quem me ensinou a plantar tomates, quem me levou para conhecer o grupo de bordado da igreja, quem me fez rir pela primeira vez depois de tudo o que aconteceu. Quando me mudei para cá, há um ano, eu estava destroçada. Tinha feito a coisa certa confrontando Marisa e Helena, mas ainda doía como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Chorava todo dia. Acordava de madrugada pensando nelas, me perguntando se eu tinha sido dura demais, se devia ter dado uma chance. Mas aí lembrava das gravações, das risadas, das humilhações, e sabia que não tinha volta. Nos primeiros meses, elas tentaram contato de várias formas. Ligavam de números desconhecidos. Mandavam cartas para o endereço do Dr. Meirelles pedindo para ele me entregar. Até apareceram no cartório onde eu estava resolvendo a transferência da casa, mas a ordem de restrição funcionou e a polícia foi chamada. Depois de 6 meses, pararam. Acho que finalmente entenderam que era sério, que eu não ia voltar, que não ia perdoar. Às vezes me pergunto como elas estão. Se Marisa ainda mora no mesmo apartamento, se Helena continua com Roberto. Mas são pensamentos que vêm e vão rápido. Não tenho mais espaço na minha vida para elas. A porta do quintal se abriu e Dona Célia entrou com uma cesta. Bom dia, Benedita. Trouxe pão de queijo quentinho. Acabei de fazer. Ela senta na varanda comigo e a gente fica conversando sobre tudo e nada. Sobre a receita de doce que ela vai fazer para a festa da igreja. Sobre o neto dela que vai vir visitar no fim de semana. Sobre o livro que estamos lendo no clube de leitura. Sim. Eu entrei em um clube de leitura. Toda quinta-feira, às 3 da tarde, 6 mulheres se reúnem na biblioteca da cidade. A maioria tem mais de 60 anos. A gente lê romances, biografias, até poesia às vezes. Eu nunca tinha tempo para ler quando trabalhava. Agora leio um livro por semana. Também voltei para a igreja. Não que eu seja muito religiosa, mas o padre daqui, Padre Antônio, é um homem bom que faz sermões sobre compaixão e perdão de um jeito que não soa falso. E o grupo de bordado que se reúne na sacristia toda terça se tornou meu refúgio. São 8 mulheres, todas acima dos 55 anos. A dona Margarida, a mais velha, tem 81 anos e conta histórias de quando era jovem que nos fazem rir até doer a barriga. A Conceição perdeu o marido há 3 anos e ainda está de luto, mas encontrou no bordado um jeito de ocupar as mãos e a cabeça. A Joana é divorciada, trabalhou a vida toda como professora e tem um senso de humor que rivaliza com o da Margarida. Quando eu cheguei, tímida e quieta, elas me receberam sem perguntas invasivas. Só disseram, seja bem-vinda, sabe bordar? Eu disse que sabia um pouco, coisa que minha mãe tinha me ensinado há 50 anos. E comecei. Nos primeiros encontros, eu só ouvia. Ouvia elas conversarem sobre filhos, netos, problemas de saúde, receitas, histórias simples de vidas comuns. Mas havia tanto carinho naquele grupo, tanto respeito genuíno, que eu comecei a me abrir. Contei que tinha vindo do Rio, que tinha trabalhado muito, que estava recomeçando a vida. Não contei dos detalhes. Não falei das minhas irmãs, da traição, da humilhação. Só disse que tinha me afastado da família e estava buscando paz. A dona Margarida olhou para mim com aqueles olhos sábios e disse, às vezes, minha filha, a gente precisa podar os galhos secos da árvore para ela crescer saudável. E foi isso. Nenhuma delas me julgou. Nenhuma ficou fazendo perguntas. Elas apenas me incluíram. Hoje, 1 ano depois, eu bordo toalhas de mesa que vendo na feira artesanal da cidade todo sábado. Não preciso do dinheiro, mas gosto de fazer. Gosto de ver as pessoas olhando meu trabalho, escolhendo as cores, levando para casa um pedaço de algo que criei. E tem outra coisa, algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. Conheci alguém. Ele se chama Osvaldo, tem 68 anos, é viúvo há 5 anos. É dono de uma pequena oficina mecânica na cidade e apareceu na feira artesanal há 6 meses porque a filha dele queria comprar um jogo de toalhas bordadas. A gente começou a conversar. Ele é um homem simples, de poucas palavras, mas de uma gentileza que eu não conhecia. Me convidou para tomar café, depois para almoçar. Fomos devagar, sem pressa, sem cobranças. Ele sabe que eu fui casada há muito tempo e que me separei. Sabe que me afastei da família.
Não sabe dos detalhes e não pergunta. Respeita meu silêncio sobre o passado, assim como eu respeito o dele. No mês passado, ele me levou para conhecer Caxambu, uma cidade vizinha com águas termais. Passamos o dia andando pelo parque, conversando sobre nada importante. À tarde, sentados em um banco, ele segurou minha mão. Foi a primeira vez em 44 anos que um homem segurou minha mão com carinho de verdade. Chorei. E ele não perguntou por quê. Só ficou ali, segurando minha mão, esperando eu me acalmar. Não sei se vamos casar. Não sei se vamos morar juntos. E não me importo. O que importa é que pela primeira vez na vida alguém me vê. De verdade. Não como a irmã pobre. Não como a mulher que limpa. Não como alguém que pode ser usado. Ele me vê como Benedita. E isso basta. Ontem à noite, Dona Célia me perguntou se eu era feliz. Parei para pensar. Felicidade não é o que eu imaginava quando era jovem. Não é um casamento perfeito, filhos exemplares, uma família unida. Felicidade, descobri, é acordar sem medo. É tomar café na varanda ouvindo pássaros. É ter amigas que me respeitam. É bordar sabendo que ninguém vai zombar do meu trabalho. É segurar a mão de alguém e sentir que sou importante. Sim, respondi para ela. Eu sou feliz. E era verdade. Hoje de manhã, depois que Dona Célia foi embora, fui até o quartinho que uso como ateliê. Tenho lá minhas linhas, meus bastidores, meus tecidos. Na parede, uma foto minha recente. Osvaldo tirou no parque de Caxambu. Estou sorrindo. De verdade. Não é um sorriso forçado ou educado. É genuíno. Olhei para aquela foto e quase não me reconheci. Aquela mulher estava em paz. Aquela mulher tinha deixado para trás 43 anos de trabalho duro, 65 anos de ser invisível, uma vida inteira de tentar ser amada por pessoas que nunca me quiseram. Às vezes ainda penso em Marisa e Helena, principalmente em datas importantes. No aniversário da nossa mãe, no Natal, em momentos assim, me pergunto se elas pensam em mim, se arrependem, se aprenderam alguma coisa, mas são pensamentos que duram segundos, porque eu aprendi que algumas pessoas não mudam e que não é minha responsabilidade consertá-las ou esperá-las. Fiz minha escolha. Escolhi a paz. Escolhi viver para mim. Escolhi ser egoísta pela primeira vez na vida e descobri que egoísmo nem sempre é ruim. Às vezes é necessário. Semana que vem vou viajar com Osvaldo para Tiradentes. Ele quer me mostrar as igrejas históricas. Depois, em 2 meses, vou com o grupo do bordado para um retiro em Poços de Caldas. São pequenas alegrias, pequenos planos, mas são meus. Ontem encontrei no mercado uma mulher que me lembrou Helena. O mesmo jeito de andar, o mesmo corte de cabelo. Senti um aperto no peito, mas passou rápido, porque não era Helena. E mesmo que fosse, eu já não sou mais aquela Benedita que ela conheceu. Eu mudei. Deixei de ser a irmã burra, a irmã pobre, a que aceitava migalhas de afeto. Agora sou apenas Benedita, a mulher que borda toalhas, a amiga da Dona Célia, a mulher que Osvaldo olha com carinho, a integrante do clube de leitura, a que planta tomates e regula mal o sal do feijão, mas está aprendendo a cozinhar melhor. Sou apenas eu. E pela primeira vez, isso é suficiente. Hoje à tarde vou encontrar Osvaldo. Vamos caminhar até o mirante da cidade, aquele que tem uma vista bonita das montanhas. Depois vamos tomar sorvete na sorveteria da praça. Coisas simples, coisas que eu nunca tive tempo de fazer quando trabalhava sem parar. E à noite vou voltar para minha casa, para minha cama confortável, para meu quintal cheio de flores. Vou deitar e olhar para o teto sem sentir o peso de décadas de humilhação, sem ouvir risadas cruéis, sem me perguntar por que não sou amada, porque agora eu sei. Não era falta de amor em mim, era falta de capacidade de amar nelas. E essa verdade, dolorosa como foi descobrir, me libertou. Às vezes, reconstruir a vida significa deixar para trás quem a gente pensou que amava. Significa aceitar que família nem sempre é sangue. Significa escolher a própria paz acima da aprovação dos outros. E eu escolhi. Escolho todos os dias. Escolho acordar feliz. Escolho ter amigas verdadeiras. Escolho me permitir ser amada de forma saudável. Escolho viver os anos que me restam com dignidade e alegria. Marisa e Helena ficaram no passado, no Rio de Janeiro, em uma vida que não é mais minha. Eu estou aqui, em São Lourenço, no presente, construindo um futuro que finalmente tem espaço para mim. E pela primeira vez em 66 anos, estou em casa.
De verdade, não em uma casa física, mas dentro de mim mesma. Encontrei minha paz, e ninguém vai tirar isso de mim nunca mais. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Vou amar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.